Bora falar de futebol, bora falar da justíssima final do Campeonato Paulista. Vou definir assim para começar esse vídeo, porque de fato, para mim, não havia melhor final para esse Campeonato Paulista em termos de campanhas. Vou explicar já já no vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e nos meus canais, nas minhas redes sociais, eu gravo análises para você acompanhar, opinar e se informar. Fica à vontade para se inscrever se você não é um inscrito. Vou ficar muito contente se você já deixar o like e mais contente ainda depois de assistir ao vídeo inteiro você pintar aqui nos comentários e deixar uma consideração, uma opinião, um questionamento, uma pergunta, um elogio, uma crítica, concordância, discordância, o que você bem entender. É muito importante ter a sua opinião aqui embaixo, combinado? Bora falar sobre o assunto do vídeo, veja só. Palmeiras e Santos na final do campeonato. Mas o grande detalhe envolve essa questão de ser uma final justíssima, as campanhas das duas equipes, né? São as duas melhores campanhas da primeira fase, sem dúvida alguma, os dois times mais consistentes da primeira fase, e por isso, na minha concepção, a final está muito bem paga para Palmeiras e Santos. Um Palmeiras, melhor dizendo, que pode fazer história, pode buscar o tricampeonato, que não acontece há 90 anos pelo clube, portanto tem um peso gigantesco essa final, uma pressão linda, como disse Flaco Lopes na entrevista que concedeu à TNT, para mim, lá na academia de futebol. E do outro lado, tem um Santos que vive um ano de segunda divisão inédito na sua vida e que pode alcançar esse título, estando na Série B, o que teria um peso para a história desse ano tão difícil para o Santos, sem dúvida alguma, muito positivo e muito marcante. Então, dois clubes tentando fazer história, sem dúvida alguma, dentro dessa final, uma final muito legal. E aí vem algumas coincidências, né? Primeiro, a gente está falando de uma primeira fase que teve as duas melhores campanhas, Santos e Palmeiras, e ao chegar agora a essa reta final, somando os pontos do mata-mata e tudo mais, de fato, foram as duas melhores campanhas. E aí vem uma coincidência, né? Um belo jogo no mata-mata do Santos contra o Red Bull Bragantino, 3-1 jogando muita bola. Um belo jogo do Palmeiras, 5-1 contra a Ponte Preta jogando muita bola. E também no mata-mata, um jogo muito ruim do Santos contra a Portuguesa, 0-0 passando nos pênaltis. E um jogo ruim do Palmeiras contra o Novo Horizontino, venceu por 1-0. Quer dizer, os dois chegaram com as melhores campanhas da primeira fase e no mata-mata tiveram dois jogos para alcançar as finais. Em um, fizeram uma belíssima apresentação, em outro, sofreram. Então, coincidência interessante. Vale destacar que é de se esperar, claro, o final é um jogo mais tenso, a gente sabe do peso que se tem, do nervosismo, seja você o mais cascudo que for de jogador, é muito difícil você não mudar um pouco a sua cabeça, não mudar um pouco o mindset, porque é uma final, é um momento em que você luta para chegar, é o jogo que você quer jogar, e por isso, naturalmente, o peso é maior em termos de nervosismo, né? Mas há de se esperar um jogo, ou melhor, dois jogos, né, bem interessantes em relação a gols, porque o Santos, em 14 jogos na temporada, ele apenas não marcou em 2 partidas. E o Palmeiras, em 15 jogos na temporada, apenas não marcou em uma partida. Então, em 180 minutos, e aí a gente está falando só de tempo regulamentar, né? Vamos lá, em 200 minutos que a gente vai ver de Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, a expectativa é de que, de fato, nós tenhamos muitos gols. Santos em casa é muito forte. E o Palmeiras em casa é muito forte. Para você ter uma ideia, o Santos em casa tem 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tá? Essa é a campanha do Santos em casa, com 15 gols marcados nesses 8 jogos e só 7 sofridos. O Palmeiras é quem vai decidir a competição em casa. E aí a gente tem que lembrar do poder de decisão do Allianz Parque nos últimos 2 campeonatos paulistas. A gente está falando de um Palmeiras que perde a partida de ida para o São Paulo por 3-1 no Morumbi e vence por 4-0 em casa o jogo decisivo. Um Palmeiras que perde por 2-1 contra o Água Santa na Arena Barueri e vence por 4-0 o jogo da volta. Então, é muito decisivo para o Palmeiras jogar em casa, foi muito decisivo nos últimos 2 campeonatos paulistas e isso se comprova a cada ano que passa dentro do Allianz Parque, que está de volta. Então, na minha concepção, inclusive, vale destacar, tá? O Palmeiras jogando como mandante, aí eu não vou colocar só o Allianz Parque, porque o Palmeiras jogou também na Arena Barueri, nessa temporada são 7 vitórias e 1 empate. O empate foi aquele
contra o Corinthians, da tempestade perfeita que rolou para o Corinthians, um vacilo enorme do Palmeiras naquele jogo, mas veja só como o time é forte como mandante ao lado do seu torcedor. E é bom destacar também que já houve um Palmeiras e Santos no Allianz Parque nessa temporada, foi o único confronto das duas equipes, e nesse confronto o Palmeiras levou a melhor 2-1, jogando melhor no primeiro tempo, bem melhor, e o Santos melhorando um pouco no segundo tempo. Mas vale destacar, antes de entrar nesse primeiro jogo especificamente, o peso do retrospecto também, né? Quando você olha desde a histórica final da Libertadores de 2020 para cá, foram 11 confrontos entre Palmeiras e Santos. O Palmeiras venceu 9 desses 11. Empatou um e perdeu o outro. E a única derrota foi justamente a derrota da ressaca do jogo contra o Boca na eliminação na semifinal da Libertadores do ano passado. Então, nós estamos falando aí de um retrospecto muito positivo do Palmeiras em 11 jogos desde 2020, nós estamos em 2024. Então, é um raio-x curioso para um clássico historicamente tão equilibrado, mas que nos números recentes tem o Santos como freguês do Palmeiras. Deixa eu quebrar rapidinho o assunto do vídeo para falar que o sorteio do kit com as 3 camisas do Palmeiras foi realizado, site da Caixa Econômica Federal, no YouTube mesmo, e quem ganhou foi o Walter Ruvieri, tá tudo lá no site, tá? O número dele foi 47007, parabéns ao Walter Ruvieri e a todo mundo que esteve comigo nessa, que participou, que tentou ganhar o kit com 3 camisas, saiba que não foi em vão. Você pode não ter ganhado o kit, mas você, com parte da renda que foi investida nas cotas, ajudou uma instituição de caridade. Tá tudo lá no site, certinho, para você se informar caso tenha qualquer dúvida. Valeu? Grande abraço e bora seguir com o vídeo. Bora mergulhar no jogo, então. Falando sobre o confronto especificamente, falando sobre esse primeiro jogo. O Santos conseguiu adiar o julgamento do Otero. Otero, que na minha concepção é a mente mais criativa desse Santos. É o jogador que consegue fazer a diferença, tirar um passe da cartola. Não é o caso do Casares, o Juliano ficou muito tempo fora por conta de lesão. Então o Santos ganha um reforço, digamos, porque ele seria julgado, poderia pegar até 6 jogos de suspensão. Ele cumpriu 1 por conta do cartão vermelho sofrido, ou melhor, recebido contra a Portuguesa, cumpriu contra o Red Bull Bragantino. Santos conseguiu jogar bem sem ele, diante do Red Bull. Mas ele faz muita diferença. Então, o Otero voltando é uma boa notícia para a equipe do Santos. Mas pode ficar de fora do jogo do Allianz Parque, porque o julgamento foi adiado para a semana que vem. Então, ele pode ficar fora da grande decisão. Isso pode ser um grande problema para o Santos. Já é um grande problema decidir no Allianz Parque. Não ter o Otero pode ser um problema ainda maior. E aí a gente tem que falar um pouquinho do lado direito do Santos, que pode ser o caminho do Palmeiras nessa final de Campeonato Paulista. Por quê? Porque o Aderlan voltou a treinar na sexta-feira, 3 períodos de trabalho para buscar uma recuperação de uma lesão muscular. O Rainer está suspenso e o JP Sherman tem só 18 anos, é um garoto. Então o Aderlan pode ir para o jogo. Se for o JP Sherman, é um garoto numa decisão desse tamanho. Se for o Aderlan, talvez alguma etapa possa ter sido pulada para que ele voltasse a tempo das finais. E aí pode ser um caminho para o Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras tem dentro dessa temporada uma peculiaridade muito interessante. As principais assistências vêm dos laterais. Para você ter uma ideia, 12 das 22 assistências para gol na temporada que o Palmeiras tem, nós estamos falando de mais de 50%, vieram de Marcos Rocha, lateral direito, Mike, lateral direito, e Piquerez, lateral esquerdo. Os 3 devem estar em campo, inclusive, como titulares. O Rocha tem 5 assistências no ano, o Mike tem 4 e o Piquerez tem 3. Veja só como os números são fortes desses 3 laterais titulares. Então, quando você observa principalmente a questão do lado direito do Santos, o Aderlan tem 33 anos, lesão muscular, pode ter pulado etapa, pode não voltar como se espera, JP Sherman um garoto, pode ser ali um caminho. Por quê? Porque o Palmeiras tem Piquerez por aquele lado, que é um jogador que pode ter tido uma oscilação nesse início de ano, mas de novo está voando. Impressionante como está capacitado e voltando a ser o lateral da temporada passada. É muito bom jogador. E o Rafael Veiga cai por aquele lado com muita frequência. Rafael Veiga, que é o jogador com mais gols em finais pelo Palmeiras. Então, não há dúvida de que são 2 jogadores experimentados, cascudos, em boa forma física e que vão jogar ou para cima de um jogador voltando de lesão ou para cima de um jogador bastante inexperiente,
esse lado do campo pode ser o caminho. Vale destacar que o Felipe Jonathan vai jogar pelo lado esquerdo e vai ter que tomar muito cuidado, porque o Mike tá voando também, jogando muita bola, lateral que na minha concepção, se for convocado para a seleção brasileira em breve, não será uma surpresa. Realmente impressionante o que o Mike está jogando e na minha concepção pode ser um caminho também, porque o Felipe Jonathan é um jogador que sai bastante, deixa espaço nas costas e com o Marcos Rocha atuando ali para ocupar aquele espaço de marcação, o Mike pode ganhar um pouco mais de liberdade e ser o cara também. Para mim, os espaços do lado do campo podem ser decisivos. Vale destacar que o Endrick é dúvida, tá? O Endrick é dúvida, ele que no treinamento de sábado, ele trabalhou com uma questão regenerativa, focada na coxa. O Palmeiras informou que foi um trabalho, inclusive, um trabalho focado na recuperação de uma pancada na coxa. Então, observando isso, ele pinta como dúvida. Já falou que vai querer jogar, certamente se foi só pancada, é o tipo de jogador que na hora de perguntarem, e aí, tá sentindo dor? Ele vai falar, não, passou, quero jogar. Acho difícil que o Endrick não entre em campo, tá? Mas, por ter essa informação, eu acho que a gente tem que colocar como dúvida. Não tem dúvidas de que 100% o Endrick não está. E aí o Rony pode aparecer como opção num jogo em que, dentro da Vila Belmiro, o Santos talvez se exponha mais e a velocidade do Rony pode aparecer como uma característica importante ao lado do artilheiro Flaco Lopes. Tá bom? Na minha concepção, jogo duro na Vila Belmiro pro Palmeiras, mas pelo retrospecto recente, pela solidez que a equipe tem entregado, exceção feita ao primeiro tempo contra o Novo Horizontino, mas estou falando da temporada como um todo, o Palmeiras chega muito bem para não perder na Vila Belmiro, o que já vai ser um grande resultado, tendo em vista tudo que o Palmeiras consegue fazer jogando como mandante, ainda mais no Allianz Parque. Ao Santos, resta vencer. Na minha concepção, o Santos precisa buscar a vitória, vai precisar se expor, justamente porque fora de casa, o Santos tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então, metade dos jogos que o Santos atuou fora de casa, ele não conseguiu vencer. A partir daí, é muito importante conquistar a vitória dentro de casa para chegar ao Allianz Parque, podendo pelo menos empatar diante de um adversário que praticamente não tropeça. É vitória atrás de vitória como mandante. E já venceu o próprio Santos dentro do Allianz Parque e está com uma casca gigantesca para conquistar taças. Enfim, esses os olhares curtos, dá pra gente falar mais de 1 hora sobre o jogo, mas o vídeo tem que ter um foco, então eu quis falar um pouquinho sobre essa questão do que é importante pro Santos e do que é importante pro Palmeiras. Claro que eu quero que você deixe seu comentário, sua pergunta, que você bem entender aqui embaixo. Lembrando que, muito importante lembrar que o Palmeiras vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro primeiro, depois no Allianz Parque, e você vai acompanhar tudo na Max, onde eu estarei nas reportagens cobrindo o Palmeiras e Ricardo Martins de olho no Santos. Show de bola? Grande abraço, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, que é muito importante, e o seu comentário que eu espero aqui embaixo. Bora falar de futebol.